Você já sentiu que o seu brilho no olhar sumiu, que a sua intuição enfraqueceu, que você vive nadando contra a maré e aquela conexão mágica com a vida parece distante? Talvez o que esteja acontecendo com você é que você caiu em uma dessas 6 armadilhas silenciosas que estão drenando a sua energia, o seu poder pessoal e apagando a sua luz. Fica comigo até o final porque eu vou revelar no 6º ponto o erro mais sutil e o que eu mais vejo as pessoas cometendo. Eu diria que ele é o mais destrutivo, que quase ninguém percebe, mas que muda completamente o seu campo energético. Se você é nova por aqui, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui no meu canal eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Em todo esse mês de outubro eu estou trazendo vídeos com a temática bruxas, magia interior, poder pessoal, a voz silenciada, traumas ancestrais. Se tudo isso te interessa e se a sua energia ressoa com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal. Nesse vídeo você vai descobrir 6 coisas que estão destruindo a sua magia interior. O primeiro é a desconexão com o corpo. Se tem algo que eu aprendi ao longo desses meus anos sendo terapeuta espiritual, canalizando vibrações, mensagens, tratamentos, é que quando você vive só na mente, tentando entender, planejar ou controlar tudo, a sua energia ela começa a fragmentar. Você se distancia do seu sentir. E é exatamente no sentir que a magia acontece. Eu tenho até um bordão onde eu falo que o sentir é o seu portal de transformação. A intuição, os sinais e a energia não passam pela lógica. Eles fluem através de presença, do corpo, do agora. O seu corpo é o seu oráculo, é o seu templo. É ele que ancora a energia da terra, que te mostra o que é verdadeiro, que te avisa quando algo está desalinhado. Então é através do seu sentir que você sente se você está captando uma energia externa, se você está se conectando com uma vibração elevada ou não. Você consegue sentir o campo das pessoas, se o que a pessoa está te falando é verdade ou é mentira, se aquela escolha é a mais alinhada para o seu coração. E todas essas respostas, elas vêm através do corpo, através do seu sentir. Mas quando você ignora o corpo e vive presa nos seus pensamentos, nas preocupações, nas expectativas, você corta o canal de sabedoria que habita dentro de você. Algo que eu vejo muito nos meus atendimentos são pessoas que cresceram em lares disfuncionais, em ambientes onde precisaram sobreviver. E o corpo, ele aprendeu que sentir não é seguro. O sistema nervoso, ele entra em modo proteção, o corpo, ele se torna rígido e o sentir é bloqueado como uma forma de se defender. E esse foi um mecanismo que a mente encontrou de suportar a dor para conseguir seguir e sobreviver. Então pensa comigo, foram anos, talvez uma vida inteira, vivendo desconectada de si. E o corpo, ele se acostuma com esse estado de alerta, como se o mundo fosse perigoso. Para mudar isso, não basta somente querer, é preciso ensinar o corpo com presença e gentileza que agora é seguro sentir. É um processo de reeducar o seu sistema nervoso, de criar um novo caminho interno. E esse é um trabalho profundo, que muitas vezes sozinha pode ser difícil de sustentar. Por isso, o autoconhecimento, terapia, as práticas de reconexão são importantes. Porque com apoio, tendo uma pessoa te guiando nesse processo, com espaço seguro e orientação, o corpo começa a confiar de novo. E o sentir que antes parecia ser perigoso, volta a ser o seu portal de cura e da sua magia. O segundo sinal é a autoimagem distorcida. Julgar-se o tempo todo e se comparar com os outros é como lançar um feitiço de autossabotagem.
Cada pensamento de não sou boa o suficiente, cada vez que você olha para o lado e sente que está atrás, que está atrasada, cada crítica que você faz para você mesma vai drenando a sua energia, fragmentando o seu poder, apagando a sua luz. A autocrítica constante, ela bloqueia a sua criatividade. E mais do que isso, ela corta o canal com o divino que habita dentro de você. Porque não tem como criar, canalizar ou sentir a intuição quando a mente está ocupada o tempo todo julgando, se criticando, se bloqueando e se auto-sabotando. Como você vai confiar na sua intuição, nas mensagens que estão querendo chegar para você, se você não confia em você mesma? Se as vozes que você alimenta são de autocrítica, de julgamento, de inferioridade, essas vozes internas que dizem que você não pode, que você não é capaz, que você precisa ser perfeita, não são a sua verdade. São apenas programas mentais, memórias antigas, crenças limitantes que você aprendeu a carregar. E é por isso que o caminho do autoconhecimento, ele é tão necessário. Porque ele te ajuda a lembrar quem você é de verdade, a reconhecer o quanto de amor e de poder já existem dentro de você. A terapia, a reprogramação mental, a observação dos próprios pensamentos, tudo isso é um processo de libertação. Quando você começa a mudar o seu diálogo interno, a curar a forma que você se enxerga, o seu campo expande e a sua magia volta a fluir. O medo é uma das forças mais sutis e mais poderosas de controle que existem. Ele te faz duvidar de si mesma, te faz acreditar que é mais seguro ficar parada, não agir, se manter ali na sua zona de conforto. Te convence que o melhor é não sentir, não sonhar, não se expor, não brilhar tanto. Mas o medo é o maior ladrão do poder pessoal. Ele nasce de condicionamentos, de vozes antigas que diziam para você não errar, não se destacar, não incomodar. Vem das vezes em que você foi punida por ser autêntica ou rejeitada por ser diferente. E sem perceber, você começa a viver uma vida tentando se proteger, quando na verdade está apenas se aprisionando. O medo é uma das formas de manipulação. Ele te faz acreditar que está te salvando, quando na verdade está apenas te afastando da sua essência. Ele sussurra: e se não der certo? Mas e se por um instante você se perguntar: e se der certo? Viver guiada pelo medo é viver desconectada da sua alma. É criar uma realidade limitada, sem brilho, sem expansão. Mas quando você começa a olhar para o seu medo de frente, sem fugir, sem tentar silenciar, ele se transforma em portal. Muitos dos seus maiores medos estão exatamente diante do seu propósito. O medo de se expor esconde o dom de se comunicar. O medo de ser julgada pode guardar o chamado para inspirar outras pessoas. O medo de falhar pode revelar o desejo profundo de viver algo grandioso. Não é sobre eliminar o medo, é sobre escolher caminhar mesmo com ele do lado. É seguir em frente mesmo com medo. Porque a coragem, ela não nasce da ausência do medo. Ela nasce do reencontro com a sua verdade. E quando você se reconecta com a sua essência, o medo perde poder. E o seu poder pessoal renasce. Eu trabalho tem 5 anos com terapias. E eu diria que o maior bloqueador das pessoas é o medo. Quantas pessoas nesses últimos dias têm me mandado mensagens dizendo o seguinte: ai, Pami, eu sinto tanto chamado de me inscrever na vivência Despertar da Magia Interior. Quando eu li tudo que você vai fazer ali naquela vivência, algo vibrou no meu coração, algo fez com que eu sentisse o chamado. Mas eu tenho medo. Medo do que eu vou sentir, medo do que a espiritualidade vai me falar, medo do que eu vou acessar.
medo do que eu vou encontrar. Eu entendo dessa sua dualidade de sentir o chamado, mas algo aqui ainda tem medo. Então, diante de tudo que eu falei, perceba que muitas vezes o medo vem de distorções, vem de frases do que você ouvia das pessoas. E eu só tenho uma coisa para te dizer. Atravessar esse portal do medo pode ser um grande portal na sua vida, porque não é à toa que você sente um chamado, não é à toa que algo vibra no seu coração. Eu mesma tinha muito medo de me expor, eu tinha muito medo de ser criticada por falar de espiritualidade, de ser uma terapeuta espiritual, energética, de falar sobre espiritualidade livre, sem religião. E eu precisei me trabalhar muito. Eu brinco que eu peguei a minha picareta e fiz muito trabalho interno. Foi um longo caminho de desconstrução. Eu sei que todo esse processo que eu vivi pôde auxiliar muitas pessoas. Quantas pessoas me mandam mensagens, me mandam comentários falando o quanto os meus vídeos trouxeram informações, trouxeram insights, trouxeram revelações, o quanto que os tratamentos, as terapias que eu atuo transformam vidas. Então eu sei que eu posso também transformar através do meu exemplo. Eu posso inspirar outras mulheres através da minha caminhada. Se eu estivesse ainda presa lá atrás no meu medo, eu não estaria aqui hoje. Então você percebe que talvez você esteja aprisionando a sua magia por medo. Eu sei que o seu coração quer mudar isso. Então fica comigo até o final porque eu tenho um convite especial para você. Desalinhamento com o tempo natural. Viver acelerada, tentando produzir o tempo todo, é uma das formas mais silenciosas de se desconectar da sua própria alma. A gente foi ensinada que a gente precisa estar o tempo todo produzindo, fazendo. É como se o nosso valor estivesse só no fazer, no que eu faço. Mas se você reparar na natureza, você nota que ela não vive nesse ritmo. E nós somos a natureza. A magia floresce quando você honra o tempo natural das coisas. Existe o tempo de plantar, quando as ideias estão germinando, quando é preciso paciência, cuidado. Existe o tempo de colher, quando a vida começa a devolver tudo aquilo que você semeou. Existe o tempo de silenciar, recolher-se, escutar o corpo, deixar o coração descansar. E existe o tempo de renascer, quando a alma desperta de novo. Renovada, mais leve, mais sábia. Os elementos da terra nos ensinam muito sobre esse movimento. O fogo mostra o poder da ação. A água ensina sobre fluir. O ar traz leveza, clareza. E a terra nos lembra da importância de enraizar, de nutrir, de sustentar o que importa. E quando você se reconecta com esses elementos da natureza, a vida volta a ter ritmo, sentido, beleza. Você para de ficar lutando contra a vida, contra o fluxo e começa a fluir com ele. E algo muito bonito que aconteceu comigo recentemente, eu tinha acabado a minha caminhada e eu senti de parar embaixo de algumas árvores, bem em frente ao Rio Minho aqui em Portugal, que é a divisa entre Portugal e Espanha. E ali naquele momento de introspecção, de meditação, de silêncio, eu pedi inspiração para aquelas árvores que estavam ali ao meu lado, porque eu queria clareza do meu próximo encontro, o despertar da magia interior. E foi tão especial porque eu senti como se aquela árvore que estava ali do meu lado me mostrasse a importância de nos alinharmos com os 4 elementos da natureza. Como se ela dissesse: a magia volta quando você volta para a terra. E foi a partir desse momento que eu canalizei um tratamento tão lindo, tão potente. E se você estiver comigo no dia 1º, você vai sentir essa energia também. Essa conexão viva com a natureza, de que você também faz parte da natureza e aprender a acessar o equilíbrio, o centramento, o fluir. Porque se você parar para analisar a natureza, nada está parado. E se algo está parado na sua vida, é porque você está precisando movimentar algum desses elementos na sua vida. Esse ponto aqui
eu fiquei um pouco balançada com ele. Confesso que ele também é um dos grandes sugadores de energia, de vitalidade que destroem a sua magia interior. Esse ponto e o último ponto, eu diria assim, ó, que você precisa ter muito cuidado. Esse ponto aqui eu acredito que é avassalador. Eu digo isso porque eu já sofri e me bloqueei muito por sustentar isso na minha vida. É uma das maiores forças que destroem a sua magia interior, que é a falta de permissão. Eu lembro que eu alimentava frases como: agora eu não tenho tempo. Mas eu passava horas e horas assistindo as minhas séries, mexendo no celular, vendo as redes sociais. Ah, eu não posso agora porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Ué, mas meu marido não poderia cuidar? Não ia ser algumas horas ou um final de semana focando em algo para mim, para o meu autocuidado, para o meu aprimoramento, que me tornaria uma mãe ruim. Mas essa aqui, ó, essa desculpa aqui era demais. Quando eu tiver dinheiro, eu vou. Eu faço. Eu aprendi na marra que se eu ficar esperando ter dinheiro, eu não faço nada. Eu aprendi que eu crio as minhas oportunidades. Eu sou a tecelã do meu destino. Que não dá para ficar esperando o melhor momento. Eu vejo muito isso também nos meus atendimentos. As pessoas me trazendo questões profundas que precisam de atenção, que precisam de um cuidado, de um tratamento. Mas quando é o momento de agendar, elas dizem o seguinte: não, Pami, quando as coisas melhorarem, aí eu te procuro. Você percebe que as coisas por fora, elas não vão mudar se você não trabalhar o seu interno? Você já percebeu como a sua mente ela é criativa para dar desculpas esfarrapadas, para criar objeções? Mas e se você começar a dizer mais sim para você, para os seus sonhos, para o seu desenvolvimento, para o seu aprimoramento pessoal, espiritual? E se você começar a dizer mais sim para os chamados do seu coração? Quando você não se permite, você se aprisiona. Não se permite sentir, não se permite errar, não se permite brilhar. E sem perceber, você vai encolhendo o seu próprio poder. A falta de permissão é sutil. Ela é disfarçada de medo, de vergonha, de necessidade de controle. A magia só acontece quando você se dá permissão. Se permite ir com medo mesmo. Ouvir o coração mesmo quando o cabeção não entende. Dizer sim a experiências novas, a pessoas, a caminhos que te expandem. A vida começa a se abrir quando você afirma: eu me permito. Se permitir é um ato de coragem, de amor próprio. É permitir-se ser quem você é sem pedir autorização para ninguém. É se permitir errar, aprender, recomeçar. É permitir-se receber, descansar, criar, viver. Então hoje, pergunte para si mesma: em que área da minha vida eu ainda não estou me permitindo? Porque a sua magia ela não desapareceu, ela só está esperando que você diga sim. Sim para viver, sim para sentir, sim para ser você, sim para ser abundante, sim para fluir. E por último, eu diria que o ponto mais importante que você precisa entender e mudar isso na sua vida, que é o de entregar o seu poder pessoal para o externo. Existe um sinal muito forte de que a sua magia interior está sendo destruída, que é o de entregar o seu poder pessoal para os outros. Isso acontece quando você entrega o seu poder de decisão, o poder de escolha, o poder de cura. Quando você começa a acreditar mais no que dizem sobre você do que naquilo que o seu coração sabe. Acontece quando você deixa que críticas, julgamentos e opiniões externas definam o seu caminho. Quando você pede autorização para ser quem você é, ou espera validação
de alguém para seguir o que a sua alma já escolheu. E muitas vezes isso acontece lá atrás, quando você aprendeu que agradar era mais seguro do que se posicionar, que calar era melhor do que ser rejeitada. Mas todas as vezes que você precisou se diminuir para caber, você corta um pedaço da sua própria força. Recuperar o seu poder pessoal é lembrar que você possui uma sabedoria, você é mulher medicina, que dentro de você existem todas as ferramentas e respostas que você precisa. Que ninguém fora de você tem o poder de te definir, te curar ou te limitar. A sabedoria que você busca já vive dentro de você. Ela só estava adormecida, esperando que você se lembrasse. E é por isso que eu te convido para a vivência Despertar da Magia Interior. Vai ser um espaço para você reivindicar o seu poder, para despertar a mulher sábia, intuitiva e potente que sempre existiu aí dentro. Chega de esconder a sua voz, chega de ofuscar o seu brilho, é hora de se reunir com outras mulheres, de se nutrir, de relembrar quem você é. É hora de viver a sua potência. Se o seu coração sentiu o chamado enquanto ouvia tudo isso, é porque essa vivência é para você. Clica no link que está na descrição desse vídeo para saber mais e garantir o seu espaço nesse nosso encontro mágico e potente. Vamos juntas despertar a sua magia interior. Te encontro na nossa vivência e te aguardo no próximo vídeo. Gratidão.